Bom dia, meu nome é Juliana, eu vou dar início à apresentação aqui do nosso trabalho de Arquitetura 3, que tem como objetivo desenvolver um simulador de Tomasulo. Bom, então o nosso time é formado pela Alice Cabral, pela Ana Carolina, pelo João Vitor e por mim, Juliana. A gente vai primeiro falar um pouco sobre o algoritmo de Tomasulo e em seguida mostrar para vocês o nosso simulador. Vou falar aqui brevemente sobre o algoritmo de Tomasulo. Ele é uma técnica de escalonamento dinâmico de instruções que ele utiliza a renomeação e a bufferização dos registradores para conseguir garantir uma gerência de conflitos de dados e assim conseguir um melhor desempenho dos processadores. Essa é a arquitetura da unidade MIPS de ponto flutuante, usando esse algoritmo de Tomasulo. Então, inicialmente, as instruções elas são enviadas a partir da unidade de memória e aí elas vão ser inseridas em uma fila. Nessa fila, utiliza-se a ordem FIFO, que é a primeira instrução que chega, é a primeira a sair, e aí elas vão ser enviadas para as estações de reserva, para os buffers de carga ou para os buffers de armazenamento. Depois disto, as instruções elas vão ser executadas nas unidades correspondentes. Então, nós temos 3 unidades: a unidade de memória, a unidade dos somadores de ponto flutuante e de multiplicadores de ponto flutuante. Os resultados eles vão ser colocados no barramento de dados comum. E aí, com isso, a gente consegue que os resultados eles vão ser repassados diretamente para o banco de registradores, para as estações de reserva e para os buffers de armazenamento. Bom, então falando um pouco agora das estações de reserva. Elas estão associadas a uma determinada unidade funcional. E aí as estações, elas contêm as instruções que estão esperando para que uma unidade funcional seja disponível e pelos operandos que são necessários para executar aquela determinada instrução. Então, cada uma das estações ela vai armazenar um conjunto de campos, que são esses aí disponíveis na imagem, e esses campos eles vão ser usados para detectar e resolver possíveis conflitos. Os buffers de carga e de armazenamento, eles contêm os componentes que são usados para calcular o endereço da memória efetivo e eles se comportam de maneira semelhante às estações de reserva. Os buffers de carga, eles armazenam as instruções de carga pendentes e aguardam pelos dados da memória e os valores trazidos que esperam pela disponibilização do CDB. Já os buffers de armazenamento, eles contêm as instruções de escrita, que guardam pelos valores que vão ser armazenados na memória, e também o endereço e o valor a ser escrito, até que a unidade de memória fique disponível. Falando um pouco dos estágios de execução. Inicialmente, a gente tem o estágio de emitir. E aí, se houver alguma estação de reserva que está disponível, a primeira instrução da fila ela é inserida nessa estação. Se os operandos eles estiverem nos registradores, eles vão ser lidos e, caso contrário, a instrução ela vai aguardar até que os operandos estejam disponíveis. Se não tiver nenhuma estação disponível, então a instrução ela vai ser desdobrada. E aí, com isso, essa etapa ela renomeia os registradores e consegue resolver e eliminar alguns conflitos. Em seguida, a gente tem a etapa de execução. Se os operandos eles estiverem disponíveis, então a instrução ela vai ser executada. Caso contrário, o CDB ele vai esperar até que os operandos estejam prontos e a instrução é executada. Nessa fase, os conflitos eles vão ser verificados. Já na fase de gravar o resultado, escreve-se o resultado no CDB e a estação de reserva é marcada como disponível. Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre o nosso simulador, ele suporta algumas instruções MIPS, que são, no caso, multidiv, que utilizarão a unidade de execução multi, add_sub, que utilizarão a unidade de execução add, BNE e back, que utilizarão a unidade de execução branch, load_store, que utilizarão a unidade de execução load. Além disso, a gente pode definir no nosso simulador a quantidade de instruções de um programa, quantos ciclos cada unidade de execução irá gastar para realizar suas respectivas instruções, e a quantidade de cada tipo de unidade de execução presente na nossa arquitetura. Além disso, nós temos 3 tabelas. A primeira delas é a status das instruções, em que o primeiro campo representa o index da instrução, ou seja, a sua posição no buffer de reordenamento. Além disso, tem o campo instrução, que representa o nome da instrução, o I, o J e o K, que representam os operandos daquela instrução, o issue, que representa o ciclo no qual a instrução foi despachada, o campo execução completa, em que representa o ciclo no qual a execução da instrução foi finalizada,
O Enable to Write, em que representa o ciclo no qual a instrução está apta a escrever no banco de registradores. E aqui, vale ressaltar que a instrução só será apta a escrever no banco quando completar a sua execução. E além disso, temos o campo Commit, que representa o ciclo no qual a instrução foi escrita no banco de registradores. E aqui é importante dizer que é esse o campo que define a ordem de finalização das instruções, ou seja, uma instrução ela só pode ser comitada após a sua anterior ter sido também. E isso representa o nosso buffer de reordenamento. Como vocês podem ver, os commits estão em ordem crescente. Além disso, temos também a tabela estações de reserva, em que o campo tempo representa quantos ciclos faltam para aquela instrução ser completada. O campo F representa qual unidade funcional aquela instrução vai utilizar. O ocupado representa se aquela unidade funcional está ocupada ou não. O OP representa a operação que está utilizando a unidade funcional. O VJ e o VK representam o valor do registrador naquela instrução. O QJ e o QK eles dizem qual estação de reserva que gera o valor daquele registrador. Além disso, temos também a tabela status dos registradores. E nela, a gente tem qual unidade funcional aquele registrador irá obter o seu valor. Então, por exemplo, o R0 vai obter o seu valor da unidade funcional add2, assim como o R2 obterá o seu valor da unidade funcional load1 e assim por diante. Então, bom dia, gente. Mostrando aqui agora o nosso simulador de Tomasulo. Esse aqui foi o simulador montado pelo meu grupo. Aqui na esquerda em amarelo nós podemos ver a primeira tela, onde você pode definir as instruções ou o número de instruções que você quer. Você aperta aqui no OK, ele aparece os campos e quais instruções são suportadas. Aqui você pode escolher os ciclos para cada tipo de instrução, as instruções de branch, as instruções de load, que são load store, de add, que são add sub, de multi, que são multidiv, e as unidades funcionais que nós temos disponíveis e as quantidades de cada uma, que são para load, branch, add e multi. Então, a gente pode clicar aqui em cima no exemplo, lembrando que esse izinho ele está sempre aqui para ajudar, para vocês saberem o que fazer, como utilizar o nosso simulador. A gente pode carregar aqui esse exemplo, que vai ser um de 7 instruções, e aqui os ciclos gastos por cada uma das instruções, e quantas unidades funcionais nós teríamos nesse código. A gente pode clicar aqui no enviar, e as tabelas são formadas dinamicamente na direita. Aqui em cima a gente tem o resultado final, para a gente ver como vai ficar. É um pouco mais dinâmico, mais rápido, mas passando ciclo a ciclo é mais intuitivo. É mais fácil você ter noção do que está acontecendo. E vamos lá mostrar isso daqui na prática. Então a gente pode ir passando, as instruções vão sendo despachadas uma a uma. Aqui foi despachada a add, a load, a multi, e nesse meio tempo a add já terminou. Como ela é a primeira, ela já vai poder escrever e já vai escrever, ou seja, já vai comitar. E ao mesmo tempo a sub também já é despachada. Nós vamos aos poucos despachando todas, mas por último a div não é despachada. Por quê? Porque no nosso código nós já temos uma multi e um div antes, que demoram bastante, cada um demora 3 ciclos. Então, as nossas duas estações de reserva multi já estão travadas, ainda mais porque essa multi aqui, ela está com uma dependência de dados com a load 1. Vamos olhar isso aqui direitinho. Esse multi ele vai escrever em R0 e multiplicar R2 por R2. Só que a load ela já está aqui escrevendo antes em R2. Então, ela está ocupando essa estação de reserva esperando que essa load termine, que essa load 1 termine, entende? Então, é assim que está sendo tratada as dependências de dados no nosso simulador. A gente pode continuar passando aqui, ó. Aí a div terminou, ela já vai poder escrever, mas ela não pode comitar, por quê? Porque ainda tem outras instruções antes dela que precisam terminar antes e comitar, para aí ela poder comitar. A gente vai passando a execução completa, como terminou esse load, agora a gente pode mandar esse div, porque já tem uma liberada lá embaixo. Aqui terminamos essa, foi comitada, podemos passando, terminamos a sub e a div, elas já podem escrever, mas igual nós falamos aqui em cima, elas ainda não vão, porque essa multi precisa terminar antes. Essa multi agora terminou, depois vai descrever, escreveu, escrevemos a próxima, temos que esperar um pouco, aqui terminou a execução desse store, e essa div já foi comitada, terminou, comitou, por último comitou e todas as instruções foram finalizadas.
Pois bem, agora vamos mudar um pouco para a gente poder utilizar um branch equals. A gente vai comparar R4 com R4 e vamos parar para o offset 1, ou a instrução de D1, ou a segunda instrução que a gente tem na nossa lista de instruções. A gente vê de novo, são carregadas dinamicamente aqui nessa tabela. E vamos lá, a gente vai passando de ciclo a ciclo, elas vão sendo despachadas, a edge normalmente termina, e agora a nossa back foi despachada também, ela está aqui em branch 1, e ela já tem seus dois valores, ou seja, ela já vai ser executada. A gente pode ir passando ela, aí agora assim que ela foi executada, ela terminou, a gente vai pular para 1, ou seja, esse aqui vai ser um programa que ele não finaliza, ele não termina, ele vai ser um loop infinito. Neste momento, a gente tem o pulo, ou seja, a instrução add 1, ela não vai ser descartada, porque ela não foi, não tem a necessidade dela ser descartada, nem a mut que está acima, porque ela já deveria terminar assim de acontecer, e nem a load. Mas as de baixo dela, que já haviam sido despachadas, elas têm que ser descartadas. Elas são descartadas nessa área de commit e são removidas aqui da estação de reserva. A gente pode repetir aqui, ó. Aqui, agora que terminou a execução completa, vai poder commitar de novo, aí o back, e de novo terminou. O back agora vai terminar e vai despachar ao mesmo tempo a div. A div, ela está aqui, ó. Vocês podem ver que agora, com o back terminando e voltando, a div foi limpa. Por quê? Porque ela não pode acontecer. Só caso a gente não tivesse aqui um back e nossa execução fosse continuar, que ela poderia ser executada. E foi esse nosso simulador, gente. Muito obrigado pela atenção.